Se tu ainda não sabe como funciona um ar portátil, chega aí que eu vou te explicar. Pessoal, antes da gente entender como funciona um ar portátil, a gente tem que entender como funciona um ar-condicionado convencional. Aquele que a gente conhece já, aquele que fica na parede ali e tudo mais. Como é que funciona, tá? Explicar de forma breve para vocês, mas se vocês quiserem uma explicação detalhada sobre como funciona um ar-condicionado convencional split, eu vou estar deixando o link aqui na descrição de um vídeo que eu já fiz, muito detalhadinho, bem desenhadinho, desenhei todo o quadro aqui, fui o Pablo Picasso, desenhei todo o quadro ali, expliquei bem explicadinho, de forma bem didático, para quem não entende nada sobre o assunto, conseguir entender como funciona. Então vamos lá, explicando de forma breve. Durante todo o percurso do ar-condicionado, a gente vai ter uns caninhos de cobre, vocês já devem ter visto, pelo menos aquelas partes brancas do cano, que é uma espuma. Aquela espuma, ela tá em volta do cano. Dentro daquela espuma ali, a gente tem um cano de cobre. Então a gente vai ter todo um percurso que vai passar esse cano, que vai passar tanto dentro da evaporadora, que seria a parte interior, como na parte da rua, que seria aquele quadradão, aquela caixona, ou aquele tamborzão, em alguns ar-condicionados que são de tambor. Então a gente vai ter esse cano todo passando, e dentro desse cano a gente vai ter um gás. A gente vai ter um gás refrigerante. Existem diversos tipos de gás, o R32, R410, que eu me lembre. Bom, enfim, existem diversos tipos de gás. Enfim, pessoal, a gente vai ter todo esse gás passando pelo aparelho e ele vai servir para resfriar os caninhos para que ele possa jogar ar gelado para o nosso ambiente. E lembrando, como eu falei no vídeo do ar split, a gente não vai gerar frio, a gente não vai simplesmente gerar frio, a gente vai começar a jogar frio assim do nada. A gente vai ter uma troca de calor, ou seja, a evaporadora, ela vai pegar o ar quente do ambiente, o ar quente, só explicando para vocês, tá? O ar frio desce e o ar quente sobe. Assim que funciona aqueles balões, sabe? Sabe aqueles balões de balonismo e tudo mais que o pessoal anda e voa e coisa nada? É assim que funciona um balão. O ar quente ele sobe e o ar frio desce. Então, ele vai pegar o ar quente que tá lá em cima, que tá na parte superior da nossa sala, até porque o ar quente ele vai subindo e vai fazendo uma troca. O ar frio ele vai descendo e meio que empurrando o ar quente para cima, entende? Cada vez mais. Então só vai sobrar ar frio. Então, ele vai fazendo essa troca, então ele vai pegar o ar quente lá em cima na evaporadora e vai mandar só o ar frio para baixo. Então a gente vai ter esse gás passando e como é que vai ser o processo, tá? Aqui a gente vai ter o compressor, esse compressor ele vai botar pressão no gás, o gás ele vai passar com uma velocidade grande aqui nesses caninhos, ele vai passar por todo esse processo aqui da parte externa, ele vai passar meio quente, vai passar quente porque o compressor ele deixa quente o gás. E lá na rua ele vai ficar gelando, até que ele vai chegar aqui em temperatura ambiente mais ou menos. E, claro, ele vai chegar aqui, por mais que a gente chame de gás, ele vai estar em estado líquido, tá, pessoal? Só que uma pressão muito alta, uma pressão muito forte. Quando ele chegar aqui, mais ou menos, a gente vai ter algo aqui chamado de válvula de expansão. Que aqui, ele vai chegar... Primeiro ele vai chegar aqui num cano bem fininho. Não tem como fazer aqui. Mas aqui vai ser um cano bem fininho. E quando ele chegar na válvula de expansão, ele vai chegar com uma pressão absurda. E quando ele chegar na válvula de expansão, ele vai, como diz o nome, ele vai expandir. Quando ele expandir, ele vai virar gás novamente. E quando ele virar esse gás, ele vai ficar bem, bem gelado. Enfim, aqui na parte interior vai ter a evaporadora, que é aquele troço que fica dentro ali, parece um retângulo que fica dentro da nossa casa, na parede ali. E aquilo ali vai ter só uma ventoinha que, vai passar o gás no caninho ali. E a ventoinha vai servir como... ela vai puxar o ar quente de cima e, como eu disse, vai jogar para baixo o ar resfriado, né? Então, o processo vai continuar assim, e ele vai ficar passando, e quando ele chegar aqui, novamente no compressor, ele vai voltar ao estado líquido, porque o compressor ele vai botar uma pressão nele, vai comprimir ele novamente, né? Aqui é a válvula de expansão e aqui é o compressor, ele vai comprimir novamente ele para virar líquido novamente. Então, é assim que vai funcionar um ar-condicionado de forma bem breve. No vídeo do ar-condicionado eu expliquei de forma mais detalhada, expliquei o que é cada componente, expliquei como funciona lá na rua, mostrei vídeo mostrando a condensadora lá na rua, a evaporadora aqui dentro, enfim. Essa é uma forma mais breve, tá, pessoal? Agora eu vou fazer um desenho para vocês entenderem mais ou menos como é que é a construção do ar-condicionado portátil. Mas no geral, pessoal, ele vai ser a mesma coisa. Ele vai funcionar da mesma forma, só que de uma forma mais compacta, tá, pessoal? Bom, pessoal, agora voltando com o desenho de como funciona um ar portátil, é basicamente um ar split deitado. Mas vamos lá. Da mesma forma, ele vai ter o gás passando por todo o sistema dele. Essa parte de fora aqui eu desenhei como se fossem os caninhos. E é a mesma questão, são canos de cobre que vão passar aqui dentro o gás. E é o mesmo gás refrigerante que a gente tem no ar split. Daí vai ocorrer da mesma forma, o compressor ele vai comprimir aquele gás, ele vai estar em estado gasoso, ele vai ser comprimido, vai ficar em estado líquido, com uma pressão muito forte. Então o compressor ele vai botar pressão e vai comprimir. Então ele vai pegar uma pressão muito absurda. E mais ou menos por aqui a gente vai ter a válvula de expansão, da mesma forma.
onde ele vai expandir, vai voltar no estado gasoso dele, e nesse estado gasoso ele vai ficar muito, muito gelado. Lá no vídeo do Air Split eu explico mais ou menos como funciona, o motivo dele ficar tão gelado. Daí aqui ele vai ficar bem gelado, vai passar por aqui, e aqui a ventoinha ela vai estar funcionando como, tá? Isso é um dos motivos para ele não ser tão eficiente quanto o Air Split, quanto uma evaporadora, por exemplo, que é a parte de dentro. Por quê, tá, pessoal? Eu não vou achar tão eficiente justamente porque a evaporadora ela vai estar pegando o ar de cima. E como eu estava explicando para vocês aquela hora, o ar de cima ele vai ser o ar quente. O ar quente ele sobe e o ar frio ele desce. Então, a parte de cima vai ser onde está o ar quente e a evaporadora em cima dela, se vocês forem ver, se vocês têm algum Air Split aí na casa de vocês, se vocês já... Bom, vocês conhecem alguém que tem Air Split, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhadinha, lá em cima a gente tem uma partezinha onde entra o ar quente e da mesma forma vai funcionar aqui no ar portátil. Só que a evaporadora, como eu disse, ela vai estar em cima. Então ela vai pegar o ar quente de cima e jogar para baixo o ar frio. Aqui vai ser mais ou menos o contrário, que não vai funcionar tão bem, porque ela vai pegar o ar quente e ela vai fazer a troca. Só que ela vai pegar o ar quente pelo lado e, como eu disse, o ar portátil. Então o ar vai estar aqui. Então, mais ou menos nessa parte aqui, vai estar ali a partezinha onde vai ser sugado, entre aspas, o ar quente. Então, o ar quente, em vez de ser puxado de cima, ele vai estar puxando embaixo. Não tem muita lógica, né? Até porque ela vai jogar o ar frio e o ar frio vai descer de novo. Então, bom, na minha cabeça não funciona muito bem. Então, vamos lá. Vai pegar esse ar quente e ela vai fazer a troca ali. Então, o ar quente vai passar por aqui, a ventoinha vai jogar ele bem frio. Então, vai funcionar da mesma forma que uma evaporadora. Aqui, como eu disse, aqui está escrito evaporadora. Está dividindo aqui, mais ou menos, aonde fica. E a maior diferença é que embaixo vai estar o compressor e em cima vai estar a evaporadora. No caso, embaixo vai estar a condensadora e em cima vai estar a evaporadora. Vai ser um Air Split compacto, praticamente. É literalmente isso. Daí tá, aqui vai funcionar da mesma forma, vai voltar aqui em estado gasoso. Aqui, mais ou menos, ela vai chegar de volta no compressor que vai comprimir para ficar em estado líquido. Mas, o que acontece, tá? Para que serve esse tubo de exaustão? Deixa eu só pegar minha caneta vermelha para explicar mais ou menos para vocês. Lá na rua, no Air Split pelo menos, a gente vai ter a condensadora, que é basicamente a parte de baixo no nosso ar portátil, já que vai ser um Air Split compacto praticamente. E o compressor da condensadora, essa parte aqui que eu risquei em vermelho, que era para ser uns foguinhos, mas eu não sei fazer foguinho. Mas o compressor, ele esquenta muito. Por quê? Ele basicamente está trabalhando ali, trabalhando, ele comprime aquele gás, descomprime, comprime aquele gás. Enfim, ele está sempre trabalhando ali e ele esquenta demais, porque esse processo é um troço que esquenta demais. E para que vai servir esse tubo de exaustão? Aqui a gente vai ter uma ventoinha também, mais ou menos parecida com essa aqui, só que vai ser como se fosse um ventiladorzinho. E essa ventoinha, da mesma forma que na rua, ela vai servir para tanto resfriar o compressor, como nesse caso aqui, ela vai puxar o ar quente do compressor, por isso que vai fazer tanto ruído também. Então ela vai puxar esse ar quente do compressor e vai mandar lá para a rua. Por isso que a gente precisa de uma janela. Porque se a gente não tivesse, esse tubo de exaustão aqui, primeiro que ia começar a esquentar a máquina. Por exemplo, vamos supor que aqui é fechado. Aqui é fechado. Se a gente tivesse daqui fechado, primeiro que ia começar a esquentar a máquina até derreter todo o plástico. Porque esse daqui ia esquentar muito. Esquenta demais, pessoal. Então, tanto a parte de cima, que vai servir para resfriar, ela resfria um pouco o compressor, como esse tubo de exaustão aqui que vai puxar o ar quente do compressor e mandar para a rua. Se a gente não tivesse daqui, podia acontecer até de explodir o compressor, porque ia estar tão quente, ia começar a comprimir, esquentar demais e podia, causar algum acidente, ou podia derreter a nossa máquina, e a gente não quer isso, né? E se não tivesse esse tubo aqui, vamos supor que não tem o tubo, tem aqui a válvula, mas não tem o tubo, ia começar a esquentar de novo o nosso quarto. Ia mais esquentar do que resfriar. Ia ter só a ventoinha ali, vamos supor, ia estar jogando o ar quente. Daí ia jogar o ar quente ia subir, ficar todo quente o teu quarto. Ia jogar o ar para fora e não ia servir de nada essa ventoinha aqui. Então a gente precisa desse tubo de exaustão aqui para ele poder jogar para a rua esse ar quente. Então ele vai jogar todo para a rua esse ar quente e a gente só vai ficar com o ar gelado. Então a explicação é basicamente essa, pessoal. O vídeo é um pouquinho mais curto, é um pouco mais básico assim, até porque a explicação é a mesma que eu dei no vídeo que eu tô recomendando para vocês durante esse vídeo todo, e eu vou recomendar mais uma vez. O link vai estar aqui na descrição da minha explicação de como funciona um Air Split. É muito interessante, eu gostei muito de fazer aquele vídeo. E a explicação tá lá, muito detalhadinha, e vai funcionar basicamente da mesma forma, só que a diferença é que vai ser algo compacto. Em cima a gente vai ter a evaporadora e embaixo a gente vai ter a condensadora. Certo, pessoal? Então o vídeo foi esse. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Se vocês querem algo mais detalhado, vão lá no videozinho, vocês não vão se arrepender.
Se vocês gostaram do vídeo, dá um likezinho, se inscreve no canal. Nesse dia 15, eu tô postando diversos vídeos sobre ar-condicionado. O primeiro vídeo que eu postei é justamente ensinando como funciona o ar-condicionado. Então vão lá que vocês não vão se arrepender, tá, pessoal? Enfim, eu agradeço a atenção de todos e um tchau, tchau, pessoal.